Olá, bem-vindos ao Pouco Profissional. Eu sou a Rita e todas as semanas vou trazer um convidado para desmistificarmos em conjunto a sua profissão. Antes de iniciarmos, relembro-vos que os podem seguir pelo YouTube e pelo Spotify, pôr gostos, comentários e colocar todas as vossas questões também aí nos comentários. Antes de vos apresentar o convidado de hoje, vamos aqui a algumas perguntas rápidas. Qual é que é o teu job title? É assim, de LinkedIn, Pharmaceutical Sales Representative, mas a verdade é que é delegado de informação médica, não é? Quem é que são os piores clientes? Os médicos ou os farmacêuticos? Ok, é uma boa pergunta. Eu diria que são os médicos. Vende-se a qualidade do produto ou o médico compra pela confiança que tem pelo delegado? Eu diria que idealmente é uma mistura dos dois, é um pouquinho dos dois. Quero acreditar que a qualidade do produto tem uma parte decisiva na opção terapêutica do médico, mas claramente o elo de ligação que se vai criando com o delegado é essencial, caso contrário não estaríamos lá a fazer nada. É um bocadinho disso que vivemos. Olha, diz-me uma profissão que tu não sabes na prática o que é que essa pessoa faz. Olha, eu acho que uma boa resposta é aqueles ministros que têm assim um nome muito esquisito e eu nunca percebi bem o que é que eles fazem, mas têm lá um cargo e que não deve ser mal pago. Portanto, eu diria um dos ministros, uma das dezenas de ministros que nós temos no Parlamento e que a pessoa nunca sabe bem do que é que se trata a função. Quem sabe, se vocês conhecerem algum ministro, para se sentar aqui e vamos descobrir o que é que ele faz no dia-a-dia. Olha, numa palavra, trabalhar com médicos é... Interessante. Então, eu não sei se vocês já viram a série Dopesick, mas hoje vamos entrar pelo mundo misterioso e dramático das drogas. Mas drogas aceitáveis e legais, claro. No episódio de hoje temos o Eduardo, delegado em informação médica. Neste episódio vamos tentar perceber como é que se vende um medicamento em menos de 1 minuto. Então vamos começar de uma forma bem fácil. Explica como se eu fosse uma criança de 10 anos aquilo que tu fazes. Então, o meu objetivo, em conjunto com a equipa, naturalmente, é visitar médicos, primeiro de tudo. O nosso primeiro objetivo é planearmos-nos para, numa determinada zona que nos é atribuída, chegarmos ao maior número de médicos possível. Não possível, mas aqueles que se calhar tenham mais oportunidade de prescrição, digamos assim, que deem mais consultas, que tenham mais interesse nos produtos. E depois, de uma forma muito prática, é explicar-lhes as mais-valias dos produtos, esperando que eles aceitem e que seja efetivamente algo que eles possam percepcionar como útil para a prática clínica deles. Eu acho que é assim essencialmente aquilo que nós queremos. E depois, claro, vai concretizar-se no ato da prescrição, sejam eles produtos de receita médica ou sem receita, suplementos. E agora o Eduardo acha que uma criança de 10 anos sabe tudo o que é que significa. Já vão sabendo. Mas já vamos aí que eu quero saber isso tudo. Olha, vamos começar antes de tudo isso, quando tinhas 18 anos. Decidiste tirar uma licenciatura em Relações Públicas e Publicidade. Pelo menos foi a minha pesquisa do LinkedIn. Sim. Como é que tu chegaste a esta conclusão aos 18 anos? Não cheguei, tanto que não foi a minha primeira opção. Portanto, eu optei primeiro por tirar Contabilidade e Administração. Ok. Não tão rapidamente percebi que não era o curso para mim. Eu acho que as minhas características não coincidem com esse tipo de curso mais analítico, mais virado para números. E daí, sim, já a trabalhar, fui tirar uma segunda licenciatura, neste caso em Relações Públicas e Publicidade, por achar que poderia ser mais bem sucedido nessa área. E gostaste? Gostei. Porquê agora a área farmacêutica? Se é que eu posso dizer que é uma área farmacêutica. É assim, é um cargo que está inserido na indústria farmacêutica, portanto, para facilitar, acho que podes dizer que sim. É uma história engraçada esta, se eu puder contar como é que eu cheguei a este trabalho. Eu não fazia ideia do que é que era delegado de informação médica, não sabia até há 3 anos atrás. Foi num pequeno curso sobre inteligência emocional, que é um tema que sempre me interessou. Eu conheço um gestor de área, que no fundo são as pessoas que gerem uma equipa de delegados, da Bial. Ou do Bial. Os colegas dizem o laboratório Bial. E
expus na minha situação, que eu na altura estava num cargo mais analítico, lá está, estava na indústria cervejeira, em logística, portanto, tudo a ver. E nessa altura eu exponho a minha vontade de ir para vendas. E ele viu em mim qualquer coisa ali que o levou a dizer: epá, olha, vem, manda currículo, experimenta mandares a currículo para a Bial, para perceber se de facto te aceitam, vais a uma primeira entrevista, vês como é que te sentes. Até hoje nunca entrei na Bial, portanto não valeu de muito esse contacto. Mas ficou-me o bichinho e de facto tentei sempre a partir desse momento procurar oportunidades no LinkedIn. Despedi-me antes de sequer ter trabalho, não aconselho. Não aconselho, tinha aqui a oportunidade de o fazer. Sei que a maior parte não tem, infelizmente, porque às vezes é assim que nós conseguimos avançar com as coisas. E despeço-me, 2 meses depois estou a entrar na minha primeira experiência na indústria, no primeiro laboratório que eu representei. Que bom. Olha, e sentes que é indiferente à área que tu vendes, desde que saibas muito bem o teu produto? Sim, diria que tem que haver aqui um domínio do produto, mas um domínio também do nosso público. A quem é que ele se destina, a que tipo de perfil é que ele se destina, e aí sim haver um posicionamento do produto. Portanto, eu diria que sim, que é independentemente da área. Então vamos agora entrar aqui na prática e depois vêm todas as outras perguntas de curiosidades que eu tenho, mas vamos entrar na prática, nas tarefas que tu fazes no dia-a-dia. Eu sei que pode ser diferente, porque vai depender da zona onde vais estar, das pessoas que tens que visitar, mas se conseguisses tipificar um dia ou uma semana de trabalho tua, explica um bocadinho na prática o que é que tu fazes. É engraçado, Rita, porque eu acho que aos olhos de muitas pessoas pode ser um nada, uma mão cheia de nada, é isto que eu faço. Não, eu diria que uma semana de trabalho começa antes da semana começar. É essencial haver um bom planeamento, uma boa organização. Eu diria que havendo isto é 80% do sucesso do trabalho. Saberes precisamente com quem é que tens que falar, ires aos sítios mais estratégicos e teres aqui uma periodicidade de visita com pessoas que tu achas que podem ser os chamados COL, que é Key Opinion Leaders. Nós chamamos de Key Opinion Leaders, portanto são aqueles médicos que têm a oportunidade de prescrição e que podem influenciar a prática de outros também. Portanto, começo por regra geral, eu faço medicina geral e familiar. Isto é um dado importante porque ali entre o meio-dia e as 3, regra geral, eu estou num centro de saúde. É isto que acontece. Estou à espera, sou daquelas pessoas chatas que estão ali a tirar o lugar aos utentes na vez em que o médico nos vem visitar. Portanto, entre o meio-dia e as 3 no centro de saúde, da parte da manhã e da parte da tarde, tento sempre complementar com hospitais privados e farmácia, neste caso, que eu também visito farmacêuticos. Okay. Então agora vamos entrar mesmo a fundo, porque tu já estás muito por dentro da tua área, mas se calhar as pessoas continuam sem perceber o que é que significa isto de visitar médicos. Então, eu não sei se viste o filme Dope Sick. A série, sim. A série, exato. Eu não sei se vocês já viram, mas para as pessoas que não viram, eu aconselho verem. Para as pessoas que já viram, nós vamos perceber se isto é este mundo que eles colocam na série ou não, que é um mundo totalmente de loucos e basicamente é ir fazer stalking a médicos para tentar, em menos de segundos, conseguir fazer ali o pitch correto para depois conseguir então um tempo de qualidade com o médico. Pelo menos é este o sumo que eu tiro disto. E agora vamos perceber se isto é mesmo assim. E portanto, vamos logo ao início, que é, tu estavas a dizer, o meu objetivo é visitar médicos. Primeira questão, que tipo de médicos? Ou seja, são os médicos que compram o teu medicamento? É qualquer tipo de médico? É preciso ter um escalão diferente, uma categoria diferente de médico para tu quereres ter uma conversa com essa pessoa? Ok. Assim, eu diria que o meu objetivo é vender, não é propriamente a visita. Costuma-se dizer que se eu conseguir vender em casa é totalmente válido, desde que o número de caixas aumente e o market share. Sim, ou seja, eu acho que há médicos diferentes para tipos de produtos diferentes. Um médico que seja extremamente interessado num dos produtos e que me traga um retorno interessante, não necessariamente para o restante portfólio ele pode ser interessante. Portanto, é tentar encontrar aqui um ponto ótimo, encontrar os médicos que me permitam ter um ponto ótimo no portfólio, de interesse pelo portfólio. Portanto, não, nem todos os médicos são interessantes. Nós, regra geral, e os colegas delegados dir-te-ão mesmo, temos um painel que é distribuído por prioridades, classificado por prioridade, se calhar,
baixa ou menos importante, média e alta. Tendo em conta a prioridade, vai-se refletir na Mas o que é que isso periodicidade. significa? Por exemplo, tens um produto que consegues sentir o nome do produto, dar-me só um exemplo do que é que esse produto faz? Claro, Aquele que estás a vender agora mais. Qual é sim. o objetivo do produto? Eu agora trabalho em 3 grandes áreas: gastro, produtos para gastro, a síndrome do intestino irritável. Então vamos pegar só nesse. Imagina esse sim. produto que estás a fazer. Tu trabalhas com medicina geral, portanto o meu entendimento significa que o teu objetivo é tu venderes esse produto a médicos de família, certo? Ou de medicina geral, Sim. um produto gastro, e vais a uma certa região onde tu já sabes à partida que estão a existir muitos problemas ou que existe uma grande probabilidade daquele médico estar a ter vários clientes que tenham esse problema de gastro, é isso? Ok, pode ser uma das estratégias. Regra geral, o que nós fazemos, é o que se faz muito em vendas, é perguntas. Nós tentamos fazer numa fase inicial uma prospecção, visitamos todos. Com o tempo vamos selecionando aqueles que demonstram mais interesse. Literalmente é isto, através de perguntas. E isso significa o quê? Que eu como paciente, portanto vou ao médico, digo que estou com um problema de intestino irritável e ele vai-me prescrever uma receita. E dentro disso existe não sei quantos produtos que fazem exatamente o mesmo. É claro que o Eduardo quer acreditar que o produto dele é o melhor, não é? Mas que fazem exatamente o mesmo, entre aspas, não é? E ele basicamente vai recomendar aquele que tem maior afinidade, ou não. Digo afinidade no sentido de deve existir uma pessoa da Bial, da tua empresa e de mais outros que eu não sei os nomes, que também estão a vender produtos semelhantes. E, portanto, ele depois, de acordo com aquilo que comprou, não é? Vai associar a esse produto. Ou não é assim que funciona? Ok, esta profissão tem alguma coisa interessante que é uma, ou seja, trata-se de uma venda indireta. Eu vendo o conceito ao médico para ele depois precisamente fazer essa prescrição ao utente. Eu acho que mesmo que o médico tenha uma afinidade muito grande comigo, eu quero acreditar que ele vai sempre ao produto que ele acha que faz mais sentido e que se adequa mais ao caso do utente que tem à frente. Pelo menos eu ingenuamente se calhar quero acreditar que sim, se calhar daqui a 2 anos digo-te que não e que claramente é a afinidade que tem comigo. Lá está, como dissemos inicialmente, é uma mistura dos dois. Tratando-se de uma venda indireta, é isso que estavas a dizer. Portanto, ele tem que ter oportunidade de prescrição, portanto tem que ter aqui utentes na sua lista que se adequem ao produto. Ele tem que fazer o diagnóstico. Portanto, nós costumamos na indústria dizer que o médico não pode saber mais do nosso produto, ele sabe da patologia, do diagnóstico. E depois, se eu tiver feito um bom trabalho, à partida, ele entenderá que as vantagens que o meu produto tem podem se adequar ao caso do utente. Não há produtos perfeitos. Costuma-se falar em eficácia e eficiência. E depois há uma terceira palavra que agora queria-te dizer, mas está-me... Então, mas enquanto não te lembras, só aqui uma curiosidade. Sim. E o médico, ou seja, ele fica preso a vender o teu produto para essa causa, ou ele pode também prescrever os outros 2, 3 concorrentes? Claramente ele pode prescrever daquilo que lhe apetecer. Ele não tem qualquer tipo de compromisso comigo. E costuma-se dizer que há espaço para todos. Portanto, à partida, se o Infarmed aprovou, se está no mercado é porque os produtos são bons. É porque tem estudos que os suportam e, portanto, qualquer um dos produtos pode ser bom. Aqui é o diferencial. Eu acho que acaba por ser não só a qualidade do produto, mas a relação. E o que é que o cliente ganha? O cliente não, desculpa. O que é que o médico ganha em vender o teu produto e não vender o do concorrente? O que é que ele ganha? Isso é uma excelente questão. Nós... Numa primeira abordagem eu diria que é puramente científico. Ou seja, nós tentamos ir pela base científica e mais ética. Eu não quero falar aqui em questões éticas porque... Não é essa a minha questão, desculpa. Okay. Eu depois quero entrar nesse mundo, porque sei que é um mundo polémico e claramente temos que entrar por ele. A minha questão é mais, eu enquanto paciente, ou as pessoas que estão a ver enquanto pacientes, têm a curiosidade de saber... Se o médico pode vender 3 produtos que supostamente fazem a mesma coisa, claro que não fazem, depois cada um é diferente, e o médico decidir pelo A, claro que vão dizer que é aquele que ele acha que é o mais correto, mas os pacientes querem saber, o médico está a ganhar alguma coisa em estar a prescrever o A e não o B? Eu acho que isso não passa pela cabeça do paciente.
Será que passa? Ok. É assim, o médico, a partir do que ganha, nós acreditamos que o médico não ganha propriamente nada, o utente é que ganha. O interesse do delegado e o interesse da indústria e o interesse do médico é um interesse conjunto. Nós caminhamos para conseguir proporcionar uma melhor qualidade de vida ao utente. Isto seria assim o mundo perfeito e eu gosto de acreditar que na maior parte das vezes é isso que acontece. Portanto, o médico não ganha propriamente nada. E se quiseres falar em ganhos para o médico, podemos falar em armas terapêuticas. O médico ganha mais uma opção, mais uma arma terapêutica dentro do seu arsenal terapêutico para poder proporcionar ao utente um alívio sintomático, maior qualidade de vida. Isto é o que ele ganha. Ok. Acho que ficava sempre aquela curiosidade no ar de se, tal como tu vais ser medido, se venderes mais caixas ou não, e já vemos aí como é que tu és medido, ficava aqui a questão no ar de se o médico também receberia alguma coisa se ganhasse X, se prescrevesse X número daquele medicamento ou não. Se quiseres ir já por esse caminho, Rita, podemos ir. Mas um caminho obscuro. Já vamos aqui mais à frente, eu acho, porque acho que precisamos de preparar aqui a malta para este mundo. Okay. E só uma questão, por curiosidade, e isto obviamente muito influenciada pelo filme Dope Sick. Tu sentes alguma arrogância por parte dos médicos? Assim, arrogância pura e dura em que sentido? Ou seja, ele percepciona-se como autoridade perante o delegado. Sim. E, portanto, tem aqui uma certa arrogância, tendo em conta o conhecimento que tem de causa. Diria que há pessoas arrogantes e não arrogantes em todas as indústrias e em todos os trabalhos. Portanto, não acho que os médicos sejam mais arrogantes do que enfermeiros, pedreiros, farmacêuticos. E como é que é um médico enquanto cliente? É uma pessoa que gosta de mais informação ou é uma pessoa que gosta mais de relação? Se nós conseguíssemos, e é claro que é diferente de caso para caso, mas se conseguíssemos tipificar como é que é um médico enquanto cliente. Ok, é interessante porque eu tinha muitos preconceitos ao entrar para esta profissão, achava que ia ser muito desafiante e que eu tinha que dominar completamente a patologia e o meu medicamento e explicar cientificamente aqui o meu lado. Há de tudo. A verdade é que é um ser humano, tem um perfil muito próprio. Há médicos que são muito mais exigentes ao nível científico, há outros que até não se interessam assim tanto, gostam de te receber e percebem exatamente para que é que aquilo serve e pegam muito bem no produto. Há de tudo. Eu acho que não há um perfil específico. Sendo que eu estou um bocadinho limitado e enviesado pela especialidade que eu trabalho. Neste caso eu trabalho nutrição, medicina geral e familiar e também gastro. Então agora que já percebemos quem é o teu cliente, vamos tentar perceber então o que é que são essas visitas que tu falavas. Okay. Tu tens um número mínimo de visitas que tens que fazer por dia ou por mês? Sim, regra geral, os laboratórios colocam-nos métricas diárias. No meu caso específico são 8 médicos do painel e uma farmácia por dia. Por dia? Por dia, sim. Há laboratórios que exigem números maiores ainda, há laboratórios que não exigem números de todo, mas regra geral diria que há métricas, sim. Okay. E o que é que significam estas visitas? São estar na porta de um hospital, por exemplo, no Covid, como é que foi isso também no Covid? Sim. Estar na porta de um hospital à espera que o médico vá fumar um cigarrinho para tentar encontrar ali 10 segundos. É mesmo uma reunião sentado no gabinete do médico? O que é que são visitas? Olha, Rita, há de tudo. Pode ser uma visita no corredor enquanto o médico está a beber café, pode ser no próprio gabinete do médico. Há de tudo. Há visitas em conjunto, portanto vamos para uma salinha, eles aparecem todos ao mesmo tempo e fazemos quase que uma sessão clínica ali com eles. Há de tudo. Diria que, regra geral, o delegado tem entre 2 a 7 minutos por médico de tempo de antena. Cabe-nos a nós saber comprar tempo. E esse é muito o nosso trabalho também. Sim. E como é que tu chegas até ao médico? Imagina que é um médico que tu não conheces, não é? E vais tentar encontrá-lo no café, enquanto está a beber o café. Mas isso é o quê? A ligar para um hospital a perguntar a agenda do médico para estares lá? É estar só no corredor? Como é que sabes que aquele é o médico? Como é que tu chegas, sem ter ainda uma primeira interação com esse médico, como é que tu chegas a esse médico? Então, lá está, mais uma vez há um bocadinho de tudo. Quando estamos na fase da prospecção, portanto tentar perceber, encontrá-los, quem é que ainda está no ativo, quem é que não está, fazemos um bocadinho porta a porta. Vamos perguntar às administrativas, a quem
for preciso para chegarmos ao nosso objetivo, que é saber quem está ali e em que horários é que recebe. Eu diria que num contexto de centro de saúde, eles sabem que não têm que nos receber, mas que há um espaço próprio para isso e um horário próprio. Em contexto privado é literalmente quase que estar a bater às portas. Bates às portas, apresentas-te, idealmente pedes o contacto e depois combinas diretamente com o médico. É uma relação muito próxima, muito tátil, não é? Portanto, Sim, direta, sim, sim. direta. E eles já estão à espera disso, portanto, no setor público já percebi que sim, não é? Existe aqui um timing para poder fazer isso. Mas os médicos, ao se formarem enquanto médicos, sabem que para além das consultas também existe este lado, vou-lhe chamar comercial, porque acaba por ser também do lado do médico um lado comercial, porque tem que ouvir tudo. É uma pesquisa, mas também é um lado comercial. Eles sabem que também precisam disto ou alguns não gostam desta vertente? Não, claramente há muitos que nem sequer se relacionam com a indústria. Fazem mesmo questão de não se relacionar de todo. São simpáticos, encontram-te no corredor e dizem-te boa tarde, mas peço desculpa, eu não recebo delegados. Diria que a maioria ainda recebe. Eu digo ainda porque a indústria tem-se transformado ao longo do tempo. Não é como era antigamente, claramente. Se as pessoas têm essa ideia, já não esqueçam, é como a Dopesick. esqueçam. Tanto que o Dopesick é um retrato muito americanizado. Sim. E lá é tudo mais e maior. Por um lado é verdade que a indústria não tem trazido grandes inovações ao mercado, cada vez menos. Os grandes laboratórios têm-se fixado muito em determinadas áreas terapêuticas, nomeadamente a oncologia, vacinas, e portanto acaba por haver aqui uma consequência de não haver grandes inovações terapêuticas naquelas que são as áreas comuns do dia-a-dia, uma diabetes, uma hipertensão, uma dislipidémia. Contudo, eu acho que sim, que os laboratórios ainda trazem pequenas inovações que podem ser uma mais-valia para a prática clínica do médico. Portanto, alguém que não venha falar connosco é alguém que à partida não estará tão atualizado como alguém que fale connosco. Isto porque o médico tem um dia muito atarefado, sabemos, muita coisa para fazer, muita consulta para dar e não tem às vezes aqueles minutos necessários para se atualizar. Seguindo agora aqui outra vez o processo. Portanto, já percebemos quem é que é o teu cliente, como é que é estes vários níveis de prospecção e de visitas, e portanto aqui uma visita pode ser enquanto o médico está na sua pausa do cigarro, porque acontece os médicos continuarem a fumar, no do café também, pode ser um almoço, pode ser uma reunião, pode ser muitos jantares. Eu pelo menos conheço uma pessoa que também é da área e tem muitos jantares. Portanto, significa, e já vamos aí o que é que isto significa na nossa vida privada. Portanto, os nossos horários, se calhar nossos, eu não sou da área, os nossos horários são muito flexíveis no meio disto. E agora tu consegues ter, como estavas a dizer, de 2 a 7 minutos para conseguir estar com um cliente. Nesses 2 a 7 minutos, o que é que tu tens que fazer? Ou seja, e acredito que vai depender se for um prospect, não é? Portanto, uma pessoa que ainda não é teu cliente, ou se é um cliente, não é? Porque existem diferentes fases de maturação aqui da relação. Mas, imaginando que tens 3 minutos para estar com aquele cliente, o que é obrigatório, se é que existe alguma obrigatoriedade, de passares em algumas fases durante esses 3 minutos? Lá está, como tu disseste e bem, vai depender se é um prospect ou não. Sendo uma primeira abordagem, eu acredito que eu pelo menos tento evidenciar ou colocar aqui mais a nu as vantagens claras do produto. Aliás, numa primeira abordagem eu, regra geral, até apresento-me, digo as áreas que vou trabalhar e digo que vou passar lá depois com regularidade. Tento não ser muito chato, muito maçudo numa primeira abordagem. Se o médico me der essa abertura, porque são eles que de facto decidem o tempo que nós estamos na visita, tento ser muito conciso, muito prático, muito conciso. Sabemos que depende do perfil do médico, há médicos que preferem esta abordagem, mas tento aqui trazer à tona as mais-valias, a quem é que se destina. Portanto, isto é o básico. O que é que eu trabalho? As grandes mais-valias do produto em relação aos restantes produtos do mercado e a quem é que se destina. Isto à partida é o suficiente para posicionar o produto e para que ele tenha aqui uma ideia de como trabalhá-lo. Isto à partida é suficiente. E esse produto que tu tentas vender altera de mês a mês ou de dia a dia? Ou seja, se tu só tens 1 minuto, tu só podes posicionar um produto.
não é? Não vais, se calhar, conseguir posicionar 5, 6, não sei quantos Ok. produtos é que tens. 2 a 3. Ok. 2 a 3 por visita. É aquilo que é expectável. Sim. Se tu tiveres 2 minutos com cliente, tu consegues posicionar 3 produtos? Sim, porque se já estivermos numa terceira, quarta, quinta, sexta visita, é um pouco mais do mesmo. Então nós temos que nos reinventar na mensagem que vamos passar. Daí os cafés, daí aqui a promoção de um ambiente mais informal. Porque o médico já sabe aquilo que tu trabalhas, já te associa ao produto. A cara está associada ao produto. E portanto, a partir daqui passa a ser uma relação de continuidade e de apenas tentar perceber se já teve a oportunidade de prescrição, em quantos utentes. Isto é perguntado diretamente. O doutor já teve a oportunidade, em quantos utentes teve a oportunidade, se sim, a que perfil do utente, se tem algum feedback para nos dar, porque isso é importante depois a nível interno no laboratório. Portanto, este é muito o nosso mundo. Agora, acredito que à 20ª, 30ª visita já seja um desafio, não é? E aí já, se calhar, já tiveste não sei quantas visitas, já é mais relação e depois, se calhar, fica a vender o número de caixas e não tanto o produto, ou não? Sim, chega a um ponto em que já não tens novidades. Esta é a realidade. Não tens Portanto, novidades. estás só a tentar, da última vez, no último mês, não sei se num mês, tu visitas o mesmo médico quantas vezes? Depende da prioridade que ele tenha para mim, da importância que o médico tenha para mim. Se eu tiver um painel com 300 médicos, a regra geral nós dividimos entre, isto depende de laboratório para laboratório, eu vou aqui expor a minha realidade, 150 de prioridade mais baixa, o que pressupõe uma visita por ciclo. Nós trabalhamos ao ciclo, são 3 ou 4 meses. Ok. Portanto, se calhar uma prioridade baixa pressupõe uma visita por ciclo, uma prioridade média 2 visitas ao trimestre e uma prioridade alta tem que ser visitado mês a mês. Portanto, são 3, faz 3 visitas, pode ser mais. E aí já é, se ele prescreveu 10 vezes, não sei se isto é um número aceitável, 10 vezes aquele medicamento, o que tu vais tentar fazer é que no próximo mês ou no próximo ciclo ele venda 3 vezes ou 4 vezes mais do que isso. Sim, sabemos que dependendo da terapêutica há também oportunidade, ou seja, eu sei que no caso, por exemplo, se eu trabalhar um produto, para as grávidas, eu não controlo o número de grávidas que existe, ou mesmo vai ser para a diabetes. Eu sei, para já é um trabalho que o delegado tem que fazer, que é aqui uma análise de mercado muito pormenorizada. Eu tenho que saber na minha zona quantas caixas estão a sair daquela molécula ou daquela área terapêutica. E depois, consoante o número de caixas que sai, eu tenho que tentar fazer crescer o meu market share, que no fundo é a comparação das vendas das minhas caixas, tendo em conta o número total de vendas daquela área. Portanto, sim, vamos imaginar que o market share, que naquele mês venderam-se menos 10.000 caixas daquela área terapêutica. Eu não posso estar a pedir ao meu cliente, que podemos chamar assim, que me prescreva mais quando o próprio mercado teve um decréscimo, teve aqui uma queda na prescrição total. Não sei se estou a ser Sim. perceptível. E como é que tu és medido? Ou seja, tu tens um portfólio de quantos produtos? Eu, no meu caso em específico, vou variando, mas neste momento tenho 6. Nesses 6 produtos, tu és medido pela performance dos 6 produtos ou pela globalidade das tuas vendas? É sempre tendo em conta a grelha promocional daquele ciclo. Portanto, são daqueles 5, 6 produtos. Ok, é num conjunto. E é pelo número de, portanto, caixas, não é? Porque cada caixa equivale a um montante e tens que chegar a esse montante por produto, é isso? Sim, mais uma vez, depende de laboratório para laboratório. O que se costuma fazer, sim, é volume de caixas ou o próprio market share. Porque o market share eu acredito que seja aquilo mais importante, porque espelha a realidade daquele que está a ser o teu crescimento perante o mercado. O número de caixas é o que efetivamente vai trazer retorno ao laboratório, mas o market share, regra geral, é a métrica mais justa, por assim dizermos, e que espelha melhor. E são prémios variáveis, ou seja,
Imagina que tu explodes aqui totalmente aquele budget por ciclo, e é por ciclo, acredita, as performances e os prémios, não? Sim. Que tu explodes totalmente, tiveste sorte e olha, houve não sei quantas grávidas naquele ciclo. Tu ganhas uma variável acrescido sobre isso, ou não? Sim, se eu atingir 100% do prémio, ganho aquilo que era o expectável inicialmente, o teto máximo. Depois, se eu atingir mais 20%, ganho mais um X, mais 30% mais um X. Portanto, até porque isto depois difere se colocarmos um delegado de informação médica no saco de sales, não é? Da área comercial. Certo. Depois existem áreas comerciais que são um bocadinho mais agressivas ou não nos prémios para puxar essa competição ou não, ir atrás dos números. E eu associo muito essa área de agressividade total, a vossa, que é o vosso objetivo é sempre superar as métricas, porque sabem que depois vão ter escalões que querem subir, não é? E que querem ganhar prémios muito maiores. Existe essa ambição, ou seja, o vosso ambiente é esse, o dos delegados médicos. Sim, eu até vou confessar aqui um dado interessante que, regra geral, o laboratório pede sempre mais do que o ciclo em relação ao ciclo anterior. Portanto, teoricamente, se partires de um pressuposto de que há um teto máximo ou um teto atingível que tu podes ter, se tu estiveres sempre acima do objetivo, tu nunca vais ganhar o objetivo. É impossível, porque quase que matematicamente, quer dizer, se eu estou sempre acima, vai ter um limite. O objetivo é determinado de forma a que seja difícil, que seja desafiante. E se tu estás sempre a atingir o objetivo, é porque o objetivo está errado. É porque o objetivo está errado. Portanto, não acontece. É mesmo utópico, não acontece. Sim. Não conheço nenhum que E o como faça. é que é o ambiente? Existe este ambiente de competição entre os delegados, mas de diferentes empresas, por exemplo, diferentes laboratórios? Tu sentes esta competição de tem alguém concorrente a vender exatamente o mesmo produto, ou seja, não é o mesmo produto, mas para atacar as mesmas causas? Há esta concorrência? Haverá sempre alguma concorrência. Eu não sinto isso na pele. Eu acho que a concorrência existe entre laboratórios, não existe entre delegados. Sei de algumas histórias, muitas histórias de um passado que muito provavelmente sim, era mais competitivo e mais agressivo. Eu acho que hoje em dia há espaço para todos. Se todos fizermos um bom trabalho, todos vamos ter um espaço no mercado. Sei que isto, lá está, mais uma vez, é muito complicado de mensurar até, por vezes, mas não sinto. Sinto que existe sim entre laboratórios. E como é que é o teu dia? Ou seja, tu passas 1000 horas dentro do carro, então? Ou passas mais tempo num corredor de hospital à espera? Não, claramente num hospital à espera e no centro de saúde. Lá está, mais uma vez, a tendência neste momento é interessante porque é cada vez mais para se contratar delegados para fazer uma zona maior. Ao passo que antigamente contratava-se em número por zona, ou seja, éramos 5, 6 delegados por zona. Hoje em dia a realidade é muito diferente, há um corte de custos fixos muito alto. E, portanto, o que tem acontecido é cada vez menos delegados para zonas maiores. Portanto, esses delegados eu acredito que sim, que façam uma zona muito grande. Eu, particularmente, não tenho uma zona assim tão grande. Mas isso nem faz muito sentido, porque se tu tens que fazer 8 visitas por dia, não é? Mais uma farmacêutica, mas tens de fazer 8 visitas e ficas, quantas horas à espera de um médico? Depende. Com o tempo, esse número vai decrescendo, claramente. Na fase de prospect, nós estamos... Não temos o contacto com o médico, não nos conhecemos, então é natural que seja muito maior o tempo de espera. Com o passar do tempo, tu sabes quem é que está onde, a partir de que horas. Se fizeres bem o teu trabalho, vais diminuir o tempo de espera, idealmente. E tu gostas do ambiente do teu trabalho, no sentido, é estar no campo, é estar no terreno, na rua, não há quase escritório, claro que tens que fazer a análise, acredito que tenhas de fazer uma data de relatórios, ou não, diz-me tu, mas gostas deste momento de estar sempre na rua, de um lado para o outro? Sim, olha, até podemos se calhar entrar aqui um bocadinho pelas vantagens do trabalho, no fundo é o que me estás a perguntar, que eu costumo dizer que sou pago para fazer aquilo que eu mais gosto, que é conhecer pessoas e falar com pessoas. Então isto para mim é maravilhoso porque não estou preso em 4 paredes, tenho aqui alguma liberdade e isso é claramente uma vantagem desta profissão. Alguém que queira vir para delegado pode esperar ter aqui uma liberdade de horário.
Eu não tenho propriamente, eu tenho isenção, normalmente trabalha-se com isenção de horário, e atenção que isenção não é trabalhar 12 horas, é trabalhar 8, Mas num horário mas flexível. num horário flexível, exato, à partida. E tenho, Rita, confesso-te que gosto muito porque se por um lado pode ser cansativo o tempo de espera por médicos, por outro é compensatório tu criares relação com as pessoas. Às tantas tu não sentes que estás propriamente a trabalhar. Há dias em que eu estou só a desfrutar de uma conversa com o médico e não estamos a falar de produto. E isso é super interessante porque acabas por ter aqui acesso a uma classe que acaba por ser diferenciadora, podemos dizer assim. Há boas e más pessoas em todas as áreas, há pessoas interessantes e desinteressantes em todas elas, mas acaba por ser aqui uma profissão diferenciadora, com quem tens conversas, com quem vais criando relação e pelo meio falas de produtos e vendes umas caixas. E acho que se calhar a parte também mais engraçada disso, tu gostando de pessoas, é que são médicos que são desde os 30 e tal anos, né? 35 é quando começam ali a sua área, até aos 60 e tal. E portanto é agir a criar a relação com pessoas com idades tão diversificadas, não é? Eu diria até antes. Regra geral, eles começam no internato. O internato começa ali pelos 25, 24. Mas tu já podes vender a esse Já, ok. já, porque um médico que seja interno já prescreve. Ok. Portanto, já tem a capacidade aqui de prescrição e, portanto, nós começamos ali logo do berço, como eu costumo dizer. Muito bem. Ora, e lembras-te da tua primeira venda? É assim, não porque tu não sabes se vendeste. Ou seja, nós todos os dias vamos para um consultório, ou para um corredor, ou para um café, falar com médicos e nós podemos ter ali uma sensação. E ele até pode dizer-nos claramente, já prescrevi o seu produto. Não sabemos se é verdade. Conseguimos depois mensurar através de dados que nos são fornecidos, mas não sabemos se vendemos. Eu não consigo ter a certeza se vendi ou não. É um ato de fé, quase. É quase um ato de fé, muito interessante. E então, mas e lembras-te da tua primeira visita a um médico sozinho? Porque eu acredito que se calhar ao início deves ir sempre com alguma companhia, não sei. Olha, no meu caso fui assim, largado aos lobos um bocadinho. Foi mesmo, lembro-me perfeitamente, foi em Carnide. É para aprender logo, toma. No Centro de Saúde de Carnide, o Dr. João Ramos, eu acho que isto não vai chegar a ele, portanto, algum colega se vir e que se fizer esta zona sabe perfeitamente quem é. Lembro-me perfeitamente, muito nervoso, entro, consultório adentro, e com uma postura totalmente inibida, com o tablet na mão ali a tentar explicar os produtos. Ainda por cima eram áreas que ele já conhece há anos e anos e anos. Eu não lhe estava a trazer grande novidade, então foi muito engraçado, mas ele foi muito paciente comigo. Foi muito giro. E como é que tu aprendes isso tudo? Porque é assim, tu estás a vender um medicamento, não é? E tu não és da área farmacêutica, nem química, laboratorial. Como é que tipo de formações é que tu precisas de ter para saber aquele produto, não é? Ok. Isto é o laboratório que te dá logo ao início. Portanto, eu acredito que tu não tenhas que ser da área da saúde para ser um bom vendedor. Tanto que muitos não o são. Eu sou um dos casos, um dos muitos casos. Se bem que agora está-se a inverter um bocadinho a tendência. Eu sinto que os laboratórios estão muito a ir buscar pessoas formadas em ciências da saúde, não necessariamente farmacêuticos, nutricionistas, fisioterapeutas, enfermeiros, e essas profissões estão a querer. Porque à partida já têm um background que lhes permite aqui alguma agilidade numa fase inicial. Portanto, já têm mais facilidade em falar sobre determinadas terapêuticas comparativamente a relações públicas, não é? Pode ser polémico, mas eu acho que podem ter o conhecimento técnico, mas de soft skills. Daí eu estar na profissão, não é, Rita? Isto porquê? Porque se calhar as pessoas não conhecem muito a área comercial, mas esta primeira abordagem de fazer dos prospects, não é? Que é tentar que essa pessoa se torne nosso cliente, é muito desafiante. Tu tens que ter uma postura, não digo de lobo, porque existem perfis, vários tipos de perfis de comercial, mas tu tens que conseguir encontrar como é que com aquela pessoa, e todas as pessoas são diferentes, tu consegues tornar aquilo uma confiança, porque as pessoas compram por pessoas. E tu tens que criar uma confiança com essa pessoa. E tu criares confiança com uma pessoa de 30 anos é diferente de tu criares confiança com uma pessoa de 60, acredita. E portanto,
este tipo de soft skills e de gestão emocional, e existem aqui uma data de soft skills que um comercial precisa de ter. Aqui a questão é uma questão de números, ou seja, eu se abro vaga, regra geral, já agora isto para avisar as pessoas que quando abre vaga para uma vaga oficial no LinkedIn, para delegado de informação médica é 200 candidaturas em 3 horas, regra geral. Se for um grande laboratório então é muita concorrência. E se eu daquelas 200 conseguir arranjar 50 farmacêuticos, dentro destes 50 farmacêuticos certamente muitos terão soft skills apuradas, porquê que eu vou buscar alguém formado em marketing e em relações públicas quando posso contratar alguém já com uma proatividade e um perfil comercial, mas que tem um background científico? Eu acho que até faz algum sentido. Eu tive aqui um bocadinho de sorte, eu confesso que... Mas voltando aqui à questão da formação, isto é o quê? Sai um produto novo e tu tens que ir para uma palestra, ouvir, tens mesmo que ir estudar e dão-te... Como é que tu estudas um produto para conseguir decorar todas estas coisas? Pronto, no meu laboratório em particular, nós temos formação com médicos internos. Nós ficamos 2 meses só em escritório a ter formação e a ter treino de visita. O famoso treino de visita, pronto, que é assim o pesadelo dos delegados nas reuniões de ciclo. E portanto há aqui uma preparação muito grande do produto. É como eu disse ao início, nós podemos não dominar a patologia por completo e o diagnóstico, mas o produto médico não pode saber melhor do que nós. Portanto, aí temos que ter uma preparação muito forte. Então vamos lá aqui começar com as polémicas. O que é uma reunião de ciclo? Então, uma reunião de ciclo é um evento que, regra geral não, acontece sempre trimestralmente ou quadrimestralmente, dependendo dos laboratórios, onde toda a equipa comercial se reúne para discutir resultados, para perceber o que é que funciona, o que é que não funciona. Costumamos encontrar num hotel, é essa a ideia e é verdade, 3, 4 dias, não mais do que isso, para discutir comercialmente, alinhar estratégias para o próximo ciclo. No fundo é isto. Portanto, são 3, 4 dias de formação intensiva, digamos assim, de um produto. Não digo formação, mas alinhamento de estratégia. Ou seja, parte-se do princípio que o produto já está assimilado, vamos lá ver resultados, o que é que funcionou, o que é que não funcionou, e vamos alinhar estratégias para o próximo ciclo. É isto. E as festas conhecidas dessas reuniões de ciclo também acontecem? Mais uma vez, eu sinto que estou muito a repetir-me nesta palavra, mas de facto depende mesmo do laboratório. Há laboratórios muito mais diretos e práticos naquilo que é a reunião de ciclo, há outros que de facto promovem mais festas, jantares, mas existem, claro, e acho que é saudável até para haver aqui um... Então, e existem, eu sei que tem outro nome, não sei qual é que é, existem estas reuniões de ciclo com médicos? Podem ser convidados para palestrar, por exemplo. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E como é que é esse convite? O convite, regra geral, é feito a médicos da nossa confiança, que já trabalhem connosco ou não, mas eu acho que o critério, regra geral, é médicos da confiança do laboratório, ou seja, que já sejam prescritores ou que vejam interesse no nosso portfólio e que sejam especialistas de uma determinada área. Se eu trabalho a dislipidémia, eu vou tentar encontrar um especialista dessa área e convido para palestrar na nossa reunião de ciclo. Então, uma das grandes polémicas que existe à volta da tua área, no passado, pelo menos, Sim. é que existiam ofertas bastante generosas, e estamos a falar aqui de carros, de casas e por aí adiante, e isto não era algo que acontecia só nos Estados Unidos, ok? Isto era algo que acontecia em Portugal. Dizem que ainda acontece, mas neste momento é 100% ilegal fazer isso e fazer ofertas generosas monetárias e por aí adiante. Como é que, atualmente, estas ofertas acontecem hoje em dia? Olha, há aqui 2 mundos diferentes. Há o mundo das farmacêuticas puras e duras, ou seja, laboratórios que têm medicamentos sujeitos à receita médica e que são tutelados pelo Infarmed. Eu diria que nesses laboratórios é completamente impensável haver esse tipo de ofertas.
Não existe. Existe uma coisa muito forte agora que é a compliance, que está muito presente. Quem trabalha na indústria farmacêutica sabe que é muito, muito presente e há muito medo. Laboratórios que estão na bolsa, então é para esquecer. Têm muito medo de qualquer erro que possa existir a esses níveis. E depois há um mundo totalmente oposto, que são os laboratórios de venda de suplementos, que não são tutelados pelo Infarmed, são tutelados pelo Ministério da Agricultura, penso eu. Aí já é um mundo, eu não diria a esse nível, não diria a nível de casas e de viagens e tal. O que pode haver, e eu acho que não estou aqui a cometer nenhum delito, é, por exemplo, o médico é convidado para um congresso, que não é ilegal. Se ele vai ao congresso ou não, é outra coisa. Pronto, ou seja, eu acho que é isto. Se nesse congresso ele recebe um Rolex, é uma coisa, não é? Se nesse congresso ele recebe uma viagem de uma semana com a família toda incluída, mulher e nanã, também é outra coisa, não é? Isso aí, mas isso já é diferente. Ou seja, eu acho que formalmente E é ele vai legal. ao congresso, não porque ele vai ao congresso. E eu, atenção, eu não pertenço a uma... Eu sei que não, eu não estou a dizer que és Sim, tu que sim, fazes sim. isso, estou a falar da área Não de em todo, geral. acredita, não de todo. Agora, o que é que se costuma fazer? Jantares. Mas isso não é ilegal, quer dizer, eu estar a proporcionar aqui um momento, um jantar a um cliente, é um jantar de negócios, não tem qualquer tipo de problema. Levarmos médicos a congressos, não tem qualquer tipo de problema, nem de ilegalidade, faz parte da relação comercial, nós apostamos na formação do médico. E se o médico achar por bem, se calhar privilegia-nos depois no ato da prescrição. Ou não. Nós queremos acreditar que sim. Não há almoços grátis. Exato. Tenho uma questão, eu não sei se o que vou dizer está correto, porque por acaso acho que tenho aqui uma porcentagem de estar incorreto o que eu vou estar a dizer. Mas quando se está a fazer negócios com a função pública, portanto, privados a fazer negócios com a função pública, eu creio que não seja permitido oferecer almoços e jantares. Para médicos que estão no público, portanto em hospitais públicos, é permitido, eles vão lá almoçar e jantar. Sim, perfeitamente, perfeitamente. Agora, eu não sei se isso... Pois, levantas aqui uma questão interessante. Eu tenho ideia que não há qualquer tipo de questão e de restrição, Rita, sou-te sincero. E conhece assim alguma história totalmente crazy destas ofertas? É porque esta lei não mudou assim há tão pouco tempo. Aliás, já há tão muito tempo. E existiam mesmo ofertas escandalosas nestas áreas de os médicos tinham a vida feita. Eu continuo a acreditar que alguns ainda têm. Mas existem assim histórias mesmo malucas. Tu conheces assim alguma? Olha, a grande história, assim, a grande polémica instalou-se quando? Isto até ao final dos anos 90 era muito assim como tu dizes. Oferecia-se tudo. Máquinas de lavar roupa, viagens, casas, carros. Aliás, os laboratórios o que faziam era atribuíam um serviço de leasing ao médico de um carro e o médico, bem, isto era impressionante, tinha que prescrever X número de caixas, isto era visto mensalmente. Se o médico não atingisse o número de caixas que estava contratualizado, entre aspas, era-lhe retirado o serviço de leasing. Isto existia e era feito. Houve um grande escândalo no início do século, eu creio que foi no início do século, de um laboratório, um delegado que foi despedido. Esta história é muito conhecida, depois até convido a malta a ir pesquisar. Não me recordo o nome, mas se me recordasse acho que também não iria revelar. Mas pesquisando rapidamente se encontra um delegado que é despedido de um laboratório português e expõe literalmente tudo aquilo que fazia com médicos. Faturas, tudo. Foi exposto e é assim que a indústria é exposta. Porque até então era tudo assim meio submundo, meio desconhecido. A partir desse momento veio à tona tudo aquilo que era feito entre a indústria farmacêutica e médicos. E é a partir desse momento que gradualmente fomos sendo condicionados a ter esse tipo de relação com os médicos. E bem. E bem, claro, bem, Sim. claro que sim. Claro que E isto sim. acontece em tantas áreas, meus caros. Mas pronto, eu depois Sim, trago claramente, sim. outras pessoas para quem quiser expor algumas realidades, porque isto acontece mesmo em muitas áreas. Olha, já me disseste o que é que te deixa mais animado no teu trabalho, não é? Que é conhecer e falar com pessoas. O que é que te deixa mais desanimado no teu trabalho? Pronto, aqui não é um trabalho fácil e não é um trabalho para toda a gente. Não é, claramente. Tu sabes que acordas todos os dias
e tu não tens trabalho à tua espera. Tu tens que ir à procura do teu trabalho. E isto para muita gente pode ser causar aqui uma certa ansiedade e desconforto, não é? E este sentido de urgência, ai meu Deus, que eu não tenho, eu tenho que ir à procura deles, eu tenho que ir ter com eles, eu tenho que trabalhar. Ao passo que alguém que trabalha no escritório, se calhar, já sabe, já preparou no dia anterior. O tempo de espera é algo que ainda continua a ser muito incómodo, digamos assim. Mais coisas assim desafiantes. Sim, porque na verdade, imaginando aqui o ciclo, tu podes ser um ganda campeão num ciclo, no dia a seguir tu passaste bestial a besta. Claramente. Que é, sim, atingiste, és o maior, no dia a seguir tu começas do zero. Se começas do zero, acordaste, ainda não vendeste nada. Portanto, tu és os teus resultados. Exatamente. Há uma expectativa, se o ciclo te correu muito bem, há uma expectativa de continuidade, mas tu podes ir do céu ao inferno muito rapidamente e quem não tem aqui esta gestão emocional pode de facto deparar-se com situações em que vai muito abaixo. Sim. Vai muito abaixo. E acho que é essa correria de um dia, do dia a dia, se calhar em dias de extremo calor. É desafiante passares muitas horas no carro, de um lado para o outro. Há dias em que eu me pergunto o que é que eu estou aqui a fazer. Existem esse dia. Há dias péssimos, muito maus mesmo, em que tu não tens nada, não espremes nada dali das visitas. Mas eu acho que se adequar ao vosso perfil, se adequar à vossa personalidade, aqui algo mais dinâmico, interpessoal, acredito que o benefício supera o custo. Então passamos já aqui para quais é que são as soft skills técnicas, é conhecer o produto e ter técnicas de venda, não é? Mas quais é que são então as soft skills que tu achas que alguém precisa de ter para ser um delegado de informação médica? Ok, a gestão emocional, a gestão de tempo, se não geres bem o teu tempo, planeamento, claramente. Se não geres bem o teu tempo, rapidamente derrapa e estás em todo o lado e não estás em lado nenhum. Se não fazes bem esse trabalho de planeamento, rapidamente te perdes e te frustras. Resiliência, eu acho que é aquele chavão clássico, mas que é muito necessário. Aqui, força de vontade, resiliência e motivação, que não é mais do que teres um motivo para a ação. E o motivo para a ação tem que ser de cada um. E há algum ideal que tenha sido destruído? Eu acho que a nossa profissão não foi muito bem representada durante muitos anos. E, portanto, pode ser ainda um pouco mal vista. Cada vez menos, eu acho. Estamos cada vez mais controlados e a seleção das pessoas é cada vez mais criteriosa, mas acho que aqui o ideal da ética poderá ter sido um bocadinho destruído ao longo do tempo. Sim. Dá um conselho a alguém que amanhã vai ter a sua primeira consulta com uma visita com o primeiro médico? Saber que vai correr mal. Portanto, ter essa noção. Não vai correr bem. Vai ser terrível. Pronto. E eu acho que é assumir. Ter essa humildade de assumir. Doutor, porque se nós pedirmos ajuda, eles ajudam-nos. Como qualquer pessoa, qualquer ser humano. Se lhe for pedir ajuda, a pessoa até se sente bem em ajudar, está a contribuir, está a ser útil. Portanto, eu acho que é pedir ajuda ao médico. Eu sou novo, ajude-me a tentar perceber se aquilo que eu lhe trago pode ser uma mais-valia para si. Será que vê valor nos meus produtos? Este sim, se sim, porquê que sim? Porquê que não? É fazer perguntas. Este trabalho é muito fazer perguntas e tentar perceber aqui a prática do médico. Tentar perceber que pessoa é que nós temos à nossa frente. Não queiram falar muito. Ouçam. Bem, eu até posso contar aqui uma analogia engraçada do nosso... Bem, se eu disser isto, toda a gente que vir vai saber quem é que trabalha no meu laboratório. Vamos imaginar que quando estamos numa visita com um médico temos um macaco pendurado numa corda. Isto foi uma analogia que me foi dada agora mesmo há muito pouco tempo. E o macaco alimenta-se de palavras. Portanto, se tu começas a falar, o macaco rapidamente vai para o teu colo. E se outra pessoa fala, ele salta para outro colo. O objetivo da nossa interação é que o médico fique cheio de pelos. Idealmente com o macaco no colo. Nós não podemos ter pelos no nosso colo. É este o objetivo. Não falem, ouçam. Tentem perceber a experiência, façam perguntas, interessem-se. E eu acho que isto é a base para se criar um relacionamento e para podermos posicionar aquele médico onde nós queremos. E assim otimizamos o nosso trabalho. É muito mais fácil. Acho que isto é uma boa dica para qualquer comercial, na verdade. Não tenham pelos no colo do macaco.
Olha, e um conselho profissional que queiras passar? Tenham um plano de carreira concreto. Saibam para onde vão. Não se deixem acomodar. Eu sei que isto não é fácil e também depende daquilo que for a vida de cada um. E às vezes temos tantos problemas na vida pessoal que é até injusto dizer isto. Tenham um plano de carreira quando se calhar a pessoa está mais preocupada em pagar contas e pronto. Mas para a maioria das pessoas, dos profissionais, há sempre exceções à regra, mas tenham um plano definido, específico, para aquilo que pretendem atingir se calhar daqui a 5, 10 anos. No curto, médio e longo prazo. Eu acho que terem isso bem presente, porque quando as coisas forem difíceis é isso que vos faz agarrar-vos ao dia-a-dia e terem de facto este propósito, esta motivação diária de continuarem. Eu acho que sim. Eu acrescentaria só uma coisa, que é só para acrescentar a minha opinião pessoal, que é, e não há mal nenhum esse plano a 5, 10 anos ir alterando ao longo dos anos. Claramente. Não precisa de ser fixo e não precisam de ficar com essa pressão. Última questão. Qual é que é o teu maior sonho profissional? Tirando todos os limites que podem existir e medos associados, qual é que é o teu maior sonho profissional neste momento? Eu gostava muito de... Não me vejo como delegado daqui a 5 anos, claramente. Vejo-me como... O cargo é área Sales Manager, que é no fundo as pessoas que gerem uma equipa de delegados. Gostava muito, porque... Eu acho que sou melhor como conselheiro e como orientador do que propriamente como vendedor. Não é que seja mau vendedor, não me considero mau de todo, pelo contrário. Acho que tinha mais a acrescentar à vida das pessoas se estivesse do outro lado. Se estivesse do lado da pessoa que orienta. E eu vejo-me muito nesse papel, enquanto carreira profissional. Depois, se calhar, alguns projetos pessoais, mas profissionalmente vejo-me enquanto... orientador de pessoas. Acho que vai acontecer. Obrigada, Eduardo. Obrigada. E se vocês viram até aqui e ainda não subscreveram, não estou bem a entender aqui a nossa relação, ainda não há confiança, é isso que estão a dizer? Portanto, ponham um gosto, subscrevam, sininho, todas aquelas coisas e partilhem este episódio com alguém que acho que pode considerar interessante ver. Até para a semana!